Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 4 de julho de 2014. Está no ar mais uma edição do TV Notícias pela TV Universitária. A UFO realizou nesta quinta-feira o primeiro seminário de educação das relações étnico-raciais. O evento deve contribuir com a implantação de novas políticas desta natureza no ensino ofertado. Um tema recorrente desde que foi estabelecido em lei a implantação da educação afro-brasileira. Na UFO, este seminário busca subsidiar o planejamento desta nova inserção de conteúdo. O primeiro seminário de educação das relações étnico-raciais tem por objetivo fomentar discussões, debates críticos a respeito da temática, da educação das relações étnico-raciais aqui na universidade, tendo em vista o cumprimento da Resolução 4 de 2014 do Conselho de Graduação, no sentido de incluir conteúdos de educação das relações étnico-raciais nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação, da escola técnica e da educação básica. É a primeira vez que a UFO promove um seminário desta natureza. Daqui devem partir diretrizes para a implantação curricular da educação para relações étnico-raciais. A comissão irá assessorar e orientar todos os colegiados de curso, núcleo docente estruturante dos cursos de graduação, assim como o ESTES e ESEBA, para que o trabalho possa ser desenvolvido da melhor forma possível, tendo em vista, então, o atendimento à Resolução 4 de 2014. O encontro aborda diversos pontos como história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, temas amplamente explorados pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, constituído na UFO desde 2006. A questão dessas leis que modificaram a LDB, elas têm impacto em todos os âmbitos do ensino, desde a educação básica, que começa lá na educação infantil, até a educação superior. Então, se você não conseguir arranjar formas de interlocução com esses diversos atores e atrizes aí da educação, aí fica um pouco mais complicado você fazer a implementação. A Secretaria Municipal de Educação também passa por implantação da temática na rede. Antônia Rosa é coordenadora do núcleo criado especialmente para gerir o tema. À medida que você conhece ações e troca esse conhecimento de ações, você tem possibilidade de melhorar a sua atuação, implementando os novos conhecimentos e oferecendo às outras pessoas participantes dos seminários os conhecimentos adquiridos por você. Experiências de sucesso também foram ilustradas no seminário. É o exemplo da Rede Estadual de Ensino. A analista de educação de Minas diz que hoje o assunto já está disseminado e é trabalhado nas diversas disciplinas do currículo escolar. Nas escolas onde a temática ela é trabalhada, a gente verifica que há uma valorização maior do aluno, da pessoa negro ou afrodescendente. Então a gente percebe que há também um trabalho melhor dos professores em relação a essa temática. Com a chegada do inverno e a baixa umidade relativa do ar, aumentam os casos de doenças respiratórias e a circulação do vírus da influenza no país. E é sobre este assunto que eu converso agora com a Rosana Gervásio, que é coordenadora da Vigilância em Saúde do município. Rosana, prazer tê-la aqui com a gente. Friozinho, muita gente gosta, mas atende até a mais aglomeração de pessoas e a transmissão de vírus é maior. E nesse caso tem o influenza, que realmente é um vírus que perpetua muito nessa época do ano, Por quê? O que acontece e qual que é a gravidade disso? Boa noite. Boa noite. É isso mesmo que você falou. O vírus ele tem uma facilidade maior de ser transmitido, Então, esses aglomerados, esses ambientes fechados, pouco ventilados, propiciam que as pessoas tenham uma transmissão mais direta pelo contato próximo mesmo. E o vírus, principalmente o H1N1, ele tem uma possibilidade de adoecer mais gravemente as pessoas, diferente do vírus da gripe sazonal. O vírus da gripe sazonal, ele, por mais que ele seja dissipado de forma mais contínua nessa época do ano, ele pode trazer complicações ou somente aquele prejuízo, tanto para a saúde quanto para quem trabalha, de ter que ficar atestado, ou existem algumas complicações que possam existir? Existem sim, principalmente naquela população que já tem alguma doença de base, aquela população de menor idade, as crianças menores de 1 ano, a população mais idosa, com maior de 60 anos, Então, ele tende a agravar essas pessoas e causar alguma doença secundária, como a pneumonia, por exemplo, e acabar levando essas pessoas para uma internação.
Bom, como que está a situação? Daqui a pouquinho a gente vai falar da H1N1, porque é uma coisa mais crítica, né? Mas daqui a pouquinho a gente fala sobre ela. Eu quero saber como que está a situação de uma forma geral, inclusive esses casos de pneumonia. Como é a situação de Uberlândia hoje? Uberlândia hoje tem uma situação controlada, nós não estamos falando em epidemia, nós não temos epidemia de gripe, nós temos até agora, a gente notifica a síndrome respiratória aguda grave, que é aquela pessoa com estado gripal, nariz escorrendo, tosse e que evoluiu com desconforto respiratório e precisou de ser internado e de ficar num período de observação. Então, nós temos até agora 69 casos de pacientes nessa situação. A maioria dos casos tem evoluído bem, as pessoas têm recebido alta após esse período de internação, né? Mas está controlado nesse momento na cidade de Uberlândia a questão da gripe. Casos assim podem tender a virar uma pneumonia se não for controlado? Podem sim, pode virar uma pneumonia e levar o paciente até uma internação prolongada por conta disso. Agora vamos falar então da H1N1, né? Na época que surgiu esse vírus no país e foi aquela correria, pessoas morrendo, pessoas com esse tipo de problema, aquela campanha muito forte no Brasil inteiro. Mas quando se controla um vírus como esse, as pessoas tendem a relaxar um pouco e hoje pouco se fala nisso, a não ser quando tem alguém que vai a óbito ou que está com um caso complicado. Como é que está a situação da H1N1 aqui na cidade? Isso mesmo, desses 69 casos que a gente notificou até agora, 2 casos foram positivos para H1N1. E é isso que você falou, as pessoas tendem a esquecer. Em 2009, quando teve aquela pandemia, a nível mundial, todo mundo era uma coisa nova, as pessoas tinham muito medo de adoecer, muito medo de morrer. Então, teve toda uma mobilização social a respeito de como prevenir a gripe. As pessoas usavam máscaras, luvas, né? Álcool gel. Virou uma febre aquilo, né? E essa febre passou, infelizmente. Infelizmente, porque a forma de prevenir a doença continua sendo a mesma. Evitar os ambientes fechados, os aglomerados de pessoas, evitar tossir ou espirrar sem uma proteção na boca, né? Que a gente chama de etiqueta da tosse, usar o cotovelo ou o antebraço para poder tossir e espirrar, ou se for o lenço descartável e desprezar, lavar a mão toda vez que tocar na secreção da boca, de um espirro, de uma tosse ou secreção do nariz, do olho, lavar a mão e usar o álcool gel. E evitar os ambientes aglomerados, principalmente para as pessoas que estão doentes. Realmente são dicas importantíssimas. E para terminar nossa entrevista, eu gostaria de saber uma última coisa. Como está a situação em termos de números? Quantos casos de H1N1 suspeitos, quantos confirmados e se já teve algum óbito? O H1N1 entra naqueles mesmos casos da síndrome respiratória aguda grave. Então, são 69 casos suspeitos e desses 2 foram confirmados para H1N1. Um paciente evoluiu bem, teve alta e o outro paciente, infelizmente, foi a óbito. Pois é, são números que a gente não quer em cidade nenhuma, né? Não. Apesar de serem números pequenos para uma cidade do tamanho de Uberlândia, mas uma pessoa morreu, a gente nunca quer isso. Rosana, muito obrigado pelas dicas e volte sempre quando tiver novidades, quando quiser divulgar mais campanhas contra a gripe, a gente está sempre à disposição, viu? Obrigada. Um abraço, boa noite. Boa noite. Previsão do tempo para amanhã em Minas Gerais deve ficar nublado com pancadas de chuva no Triângulo Mineiro. Nas outras regiões do estado, o tempo deve ficar parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas a partir da tarde. Aqui em Uberlândia, o tempo amanhece frio pela manhã, mas à tarde e à noite existe a possibilidade de chuva também. A mínima prevista é de 15 graus e a máxima não deve passar de 28. Confira o tempo em outras cidades do estado. Tempo frio em Araguari durante todo o dia, pancadas de chuva a qualquer momento, mínima de 15 e máxima de 24 graus. Céu parcialmente nublado em Monte Carmelo, à tarde e à noite temperatura baixa, mínima de 15 graus. O dia amanhece frio em Nova Ponte, há possibilidade de chuva, a temperatura varia entre 13 e 25 graus. Sol entre nuvens em Perdizes, há previsão de chuva a qualquer hora, a mínima prevista é de 14 graus. E depois do intervalo, os 30 anos do Herbário da UFO, a gente volta já.